Não são muitas as vezes em que eu saio de uma sessão de cinema um pouco confuso sobre os motivos de eu ter gostado tanto de um filme que claramente não foi tão bom assim. A última vez que eu me lembro disso ter acontecido foi lá com Beekeeper no ano passado, um filme de ação com comédia que, apesar de não ser tecnicamente excelente, talvez nem bom, se é pra gente ser bem sincero, acabou me divertindo horrores e me rendendo uma baita experiência no cinema. Cara, eu gostei tanto daquele filme que eu me vesti de abelha no vídeo pra falar a respeito com vocês. E no final das contas, meus queridos, eu acho que essa é a proposta de alguns filmes, né? Simples assim. Render um tempo de qualidade no cinema pra você e sua esposa, ou seu maridão, pra sua família, seus amigos, sei lá, cara, uma jornadinha simples, mas que vai te cativar durante toda a duração. Existem, é claro, filmes que miram nisso, mas que acabam não me conquistando particularmente, mas isso, é claro, vai ser muito individual de pessoa pra pessoa. Transformers é um exemplo recente que vem na minha cabeça desse tipo de filme, um projeto que eu acho que se beneficiaria muito se fosse mais consciente de si próprio, se focasse só na parte da diversão idiota, ao invés de ficar querendo enfiar filosofia de boteco pra cima de mim, tá ligado? Mas na contramão de Transformers da vida e outros aí, existe um tipo muito específico de filme, cara, que continua sendo um blockbusterzão, filminho pipoca, que é fácil me conquistar, meus queridos. Quem é mais velho aqui de casa, quem tá comigo há mais tempo aqui no canal, sabe exatamente que tipo de filme que eu tô falando. Filmes de ação, meus queridos, possivelmente um dos meus gêneros preferidos aí do cinema, que tá em falta na atualidade, vamos ser bem sinceros, né? Eu acho que tirando John Wick, o último bom filme de ação mesmo, porradaria, bairrista que eu vi, foi aquele Anônimo, de uns 3, 4 anos atrás aí. Um filme que inclusive tem bastante relação com o projeto que a gente vai falar aqui hoje. E, felizmente, Novocaine, A Prova de Dor, chega em breve aí nos cinemas pra poder fazer os fãs de ação violenta como eu vibrar com a nova possibilidade da gente ter um filme com muita diversão numa sala de cinema. Então, agora o que nos resta saber é se esse objetivo vai ser de fato atingido ou não. E é exatamente isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui. E é claro, não esquece aquele nosso combinado, pô, deixa o seu like aqui embaixo, não te custa nada, ativa o sininho de notificações também, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo, gostar do que você está assistindo por aqui. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria. E pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer mesmo me ver falar de Novocaine, A Prova de Dor. Então eu não vou deixar vocês esperando. Novocaine, A Prova de Dor conta a história de Nathan Kane, um gerente de banco que nasceu com uma condição real chamada SIPA, ou insensibilidade congênita à dor. Basicamente o paciente não recebe os estímulos neurológicos ali para sensações de dor. Então tipo, a gente resumir essa condição dizendo que a pessoa não sente dor, por mais que não esteja errado, também não está completo, porque é importante a gente deixar claro que o corpo da pessoa sente totalmente as consequências daquela dor. Ele só não recebe o estímulo para sentir o que o corpo dele está sentindo naquele momento. Mas o ponto é que essa condição aí precisa que o paciente tenha cuidados específicos, como ficar se lembrando de ir ao banheiro, porque ele não vai sentir a bexiga dele encher. Tomar muito cuidado ao mastigar alimentos, porque ele não sentiria se mordesse a língua e poderia continuar mastigando. Enfim, um puta de um BO pra pessoa, né, que faz com que o Nate cresça sendo um cara um pouco mais recluso. Porém, tudo isso muda quando ele conhece a Cherry, uma funcionária do banco ali, se permite a aproximação com ele, e aí depois de alguns dates os dois estão num love maravilhoso ali. O Nate tá feliz da vida como nunca esteve antes, ele redescobriu a maravilha que é você poder acordar apaixonado pra ir trabalhar. Mas infelizmente pro Nate essa alegria dura pouco, porque o banco em que os dois trabalham é vítima de um assalto bastante agressivo e violento, e os assaltantes meio que na tentativa de escapar de lá com uma carta na manga, decidem levar um dos funcionários de refém. E aí eu te pergunto, adivinha qual funcionário? A Cherry, obviamente, né, o que faz com que o Nate fique muito puto e comece a ir atrás dela numa caçada inicialmente bastante amadora, mas que pouco a pouco vai nos revelando o quão longe o Nate está disposto a ir pra assegurar essa possível conexão com a Cherry. E olha, meus amigos, eu vou te falar uma parada, tá? Esse cara tá disposto a ir bem longe. Mas bom, meus amigos, vamos lá. Filmes de ação têm uma tendência maior de se apegar a alguns clichês do gênero pra dar o ponto de partida pra trama. Geralmente tem um ex-assassino aposentado que tá vivendo numa boa e que precisa voltar à ativa quando matam alguém importante pra ele. Ou tem também aquele outro grande clichê do cara comum que não quer confusão com ninguém e que é jogado no meio de um furacão e que vai acabar precisar se virando ali de qualquer jeito. E como eu já comentei com vocês lá na review de John Wick e em várias outras, pra falar a verdade, por muitas vezes eu não me importo com isso. Eu estou tranquilo em seguir com esses clichês, contanto que a recompensa pra eu ter embarcado na história seja satisfatória
satisfatória. No caso de John Wick, então, por exemplo, pra mim sempre é satisfatório. A ideia do bagulho é simples e eu aceito tudo aquilo pra receber aquelas sequências de ação absurdas e maravilhosas. E elas são, de fato, o xodózinho do projeto inteiro. Porém, existem também filmes como o tal Anônimo, que eu comentei com vocês aí, em que rola uma combinação de clichês. Eles pegam o clichê do cara comum sendo colocado numa situação que ele não quer e combinam com o clichê do ex-assassino aposentado, dando até uma revigorada pro espectador de que, apesar de parecer que a gente tá vendo um clichê, é um clichê bem trabalhado. E eu acho que esse é precisamente o nosso caso aqui com Novaquine, meus amigos. Aqui a gente tem, é claro, a trama do cara comum, um cidadão de bem, sendo colocado numa situação absurda que vai fazer ele precisar lutar pra ir atrás dos seus objetivos. Só que ao invés de também seguir pela rota de fazer o público descobrir que o Nate é um badass escondido, um ex-assassino, qualquer outra merda do tipo, Novaquine decide ir por uma outra rota, uma rota que acaba deixando esse filme muito original. Porque aqui o Nathan não é um super-herói escondido, com superpoder. Na verdade ele até é, né? Se parar pra pensar, ele tem um superpoder, só que o superpoder dele não é bater com força na galera, é poder apanhar com força da galera, sem sentir as porradas que ele tá tomando, é claro, né? E essa decisão narrativa, meus amigos, além de ser muito da hora, né? Muito original, como eu já comentei, também é o fator principal pro filme acabar nos entregando duas coisas em abundância durante a sua 1h40 de duração. Muita violência gráfica e muito humor ácido. Começando então com a violência, meus amigos, de verdade, eu entrei na sessão sem saber a classificação indicativa pra maiores de 18 anos do filme e eu realmente tomei um susto na primeira cena em que a gente vê o nível de combate da parada. Um susto muito positivo, vale reforçar, tá? Porque além de ser muito mais da hora, eu acho, pra uma cena de ação, ter aqueles momentos que a gente dá aquela contorcida, que a gente dá aquela revirada de olho pela agonia do que a gente tá vendo em tela, eu acho que ajuda muito na imersão com o filme. Mas além disso, também é essencial pra proposta do esqueleto desse roteiro, que é basicamente o Nate fudendo o seu corpo a cada etapa da missão pra resgatar a sua donzela em perigo. Agora, o segundo ponto, que é o humor ácido do projeto, porque não se engane, esse aqui é um filme de ação, mas ele tem muita comédia no meio, mas não é aquela comédia bobalhona, tá ligado? Não é aquela comédia em que a piada vem do diálogo, que tem que ser escrito pela rapaziada. Não, aqui a comédia vem do riso do absurdo, do constrangimento, do exagero de uma situação que só poderia acontecer com aquele cara naquela situação. Ou seja, novamente, a originalidade. É muito difícil as piadas desse filme funcionarem num outro projeto que não tem essa premissa aqui. Tô deixando ainda mais claro o que eu quero dizer, em outras palavras, não tem nada de genérico no humor desse filme. Se ele vai funcionar com você ou não é outro papo, mas ele é original. E eu achei genuinamente que o roteiro explorou não só nas partes de piada, mas até na construção dos settings do filme mesmo, o máximo que dava dessa situação que a premissa oferece. Eu não terminei esse filme com aquele pensamento que eu às vezes tenho quando eu tô assistindo outro projeto, como roteirista mesmo, de que essa premissa poderia render essa ideia e que pena que essa ideia não tá no filme. Não, aqui realmente todas as sacadas que eu acho que esse roteiro poderia colocar pra dentro da história por meio dessa premissa estão lá dentro do filme. Eu gostei bastante também do Jack Quaid como protagonista no filme de ação. Acredito que, apesar dele estar num papel bem próximo da sua zona de conforto, né? Convenhamos, a galera que viu o filme pode confirmar o que eu tô falando, o personagem dele aqui é 90% Rio de The Boys, mas eu ainda tô com a memória fresca daquele outro filme dele recente aí, Acompanhante Perfeita, em que ele conseguiu levar o seu personagem pra um lugar diferente do Rio, né? Então acho que tá muito cedo pra eu afirmar aqui que ele só tá fazendo um tipo de papel. Esse aqui é igual, esse aqui não tem desafio nenhum pra ele já tá acostumado há mais de 6 anos a fazer o Rio, né? Mas também não dá pra reclamar porque ele sabe fazer esse cara comum muito bem. Também me agradou bastante em termos de originalidade da trama, digamos assim, o fato de que, mesmo com o setup da história já iniciado e já em andamento, o roteiro não se permite cair no repetitivo, e ele continua arrumando novas formas de tornar a parada engajante pra gente. Eu não quero falar muito sobre isso pra não entregar nada pra vocês, que eu acho que vai ajudar muito na experiência, mas eu posso afirmar que tiveram algumas surpresas e revelações ali durante o filme que eu definitivamente não tava esperando e que me ajudaram muito na imersão e até no interesse com o projeto, pra ter algo a mais pra eu focar ali, além de esperar a próxima grande sequência de sopapo. Nossa, Rafa, só elogios então? Será que temos a nossa primeira obra-prima de 2025? Então, não, né? Convenhamos, você já sabe que não, né? Qual era a chance da primeira obra-prima de 2025 ser um filme que se chama Novaquine, A Prova de Dor? Mas voltando, não é só perfeição. Eu particularmente tive dois probleminhas com o filme. O primeiro é o fato de que Novaquine tem meio que dois finais, tá ligado? Um ali na marca de 1h20, 1h25 de filme, e aí depois o filme segue pra uma outra rota narrativa que leva a gente até a 1h40. Por mais que eu não tenha ficado entediado por momento algum nessa extensão de trama final, eu ainda assim acho que rolou aquele efeito de que você perde a hora de acabar o seu filme, sabe? Existem histórias que precisam acabar num certo ponto que quando você estende aquilo ali, meio que o seu timing já foi. E eu acho que isso acabou acontecendo aqui em Novaquine, tá ligado? Em algum lugar entre esse primeiro final que eu falei e o segundo final, digamos assim, tinha um final perfeito e muito melhor do que o lugar em que o filme decide de fato acabar. Essa extensão do final também, digamos assim, faz com que alguns dos personagens tomem decisões que eu achei muito rápidas e eu não consegui comprar também, mas também não foi nada drástico ao ponto de arruinar o final inteiro pra mim. Não, eu estava interessado
interessado, eu ainda estava engajado, como eu falei pra vocês. Mas ainda tem o meu segundo probleminha com o filme, né, que na verdade não é bem um problema, é só uma situação que eu já elogiei antes até aqui, mas que em alguns momentos eu acho que eles não souberam dosar tão bem. O que eu tô falando é a combinação entre violência, ação e comédia. Na maior parte do filme, eles conseguem combinar essas três coisas com perfeição, na minha opinião, funciona muito bem. A gente tem boas cenas de ação, competentes, pra dizer o mínimo. Aí nessas cenas de ação, o Nate tem que tomar algumas decisões que geralmente envolvem fuder o seu próprio corpo, né, pra poder vencer, e isso acaba gerando essas duas outras coisas, né. Primeiro, a sensação de repulsa de quando a gente tá vendo ele tendo que tomar aquela decisão e fazendo aquela decisão ali. E segundo, a risada do absurdo, do quão insano é aquilo que tá acontecendo. Então, na maior parte do filme funciona e funciona demais. Mas existe uma linha muito tênue entre você fazer isso, enquanto ainda assim o seu projeto parece um filme de ação em que a gente consegue comprar a parada e levar a sério, e o outro extremo da linha que é você literalmente virar um desenho animado, tá ligado? Em que a nossa suspensão da descrença vai pro ralo. E teve um momento em que isso aconteceu nesse filme pra mim. Uma sequência que envolve ali uma casa cheia de armadilhas. Porque, poxa, eu acho que dava pra trabalhar alguma coisinha melhor pra gente ter aqueles mesmos eventos, talvez, sem ter que ser algo tão sem sentido como a casa do cara. Tipo de pessoa que vai encher a própria casa de armadilhas, sacou? Sem contar que a execução também passou um pouco do ponto ali pra mim naquele momento, e o que estava sendo um filme de ação muito divertido, muito engraçado e muito tenso e muito violento, naquele momento acabou virando só uma sketch do Looney Tunes, pra só depois voltar a ser o filme de ação mais 18 exageradão que eu estava assistindo. Sem ofensa ao Looney Tunes, pelo amor de Deus. Que é, velhinho? Mas isso compromete muito pouco o saldo geral que eu tive com o projeto, né, meus amigos? Porque, falando sério, eu tive um tempo de muita qualidade assistindo essa pataquada. Inclusive, eu faço questão de fazer esse adendo aqui de que, dependendo do quão fácil, do quão acessível é pra você ir pra uma sala de cinema, é claro, eu acho realmente que esse tipo de filme aqui se beneficia e muito de ser visto numa tela grande, com som da hora e com mais gente do lado. A galera rindo junto, o povo se contorcendo ali nas cenas mais violentas, a galera fazendo aqueles uou nos momentos de revelação, podem ter melhorado ainda mais a minha experiência com o Novacane, como foi lá com Beekeeper no ano passado também, que a minha sessão entrou na brisa do filme e a gente caía junto na risada quando o Jason Statham mandava suas analogias com abelhas e colmeias lá. É legal quando a galera entra na brisa de um filme, parece que vira uma experiência compartilhada ali. E eu acho que Novacane é um filme que pode proporcionar isso, uma experiência bem da hora, bem divertida, porque afinal é simplesmente isso que ele tá se propondo a ser. É um filme de ação que encontrou um mecanismo narrativo ali pra justificar a sua originalidade, que é de fato original, e que executa esse mecanismo muito bem na maior parte das vezes. E que pra mim, particularmente, por mais que ele tenha se estendido um pouquinho ali no final, não foi nada que fez eu ficar revoltado ou arrependido de ter assistido em primeiro lugar. Não, Novacane é o típico filme de ação idiota, que sabe que é idiota e que se beneficia e muito de ser idiota, e que por conta disso pode render uma experiênciazinha maravilhosa de pipoca numa sexta-feira à noite, como foi o meu caso, e por isso eu digo pra vocês que Novacane, sem dúvida alguma, vale o ingresso de cinema, cara. Não espere nada demais e você vai ter um tempo maravilhoso, muito provavelmente. Também quero aproveitar esse momento para passar um recado muito importante de que você precisa conhecer a Semana do Consumidor na Insider. Isso aqui não é uma publicidade, tá legal? Eu não estou ganhando pra isso, mas como a Insider é uma parceira do canal, eles sempre apoiam 2 vídeos por mês aqui, eu realmente acho importante eu pontuar que a promoção de consumidor deles tá irada, cara. Entre os dias 18 e 20 de março, ou seja, hoje, amanhã e depois de amanhã, apenas, a Insider tá fazendo uma promoção de 36 horas de tech t-shirt de graça, em que basicamente a cada 2 tech t-shirts que você compra lá no site, você ganha mais uma de brinde. É importante destacar também que essa promoção não está disponível no site da Insider, que eles selecionaram uma galera específica para poder divulgar esse conteúdo com os seus seguidores. Como eu, felizmente, fui um desses felizardos aí, eu, além de poder comprar as minhas 2 camisetas para ganhar a terceira, também posso dividir aqui com vocês o meu link. Então eu vou deixar ele aqui na descrição, você pode usar o meu cupom Rafa Camargo também para garantir ainda mais desconto no site. Só é importante você correr para garantir a sua, porque segundo eles é uma quantidade limitada ali do estoque que eles colocaram pra essa ação em específico. Então, novamente, eu reforço, essa aqui não é uma publicidade da Insider, a gente não tem esse vídeo aqui no contrato mensal que eu tenho com eles, mas eu realmente achei uma sacada muito da hora e acho que pode ser um motivo legal pra você poder comprar a sua primeira tech t-shirt aí. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, assistiram Novacane, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra nos dar as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!